Fiquei com os joelhos sujos em algum lugar. Entendi o que você quis dizer com isso. Morte sob custódia policial ou durante prisões assombram sistemas de justiça no mundo todo, expondo falhas profundas em responsabilização, treinamento e cuidados humanos básicos. Esse tipo de caso acontece em todo lugar e com todos os tipos de pessoas. O que começa como uma prisão de rotina, muitas vezes se transforma em um confronto fatal, deixando famílias destruídas e comunidades revoltadas. Cada caso traz as mesmas perguntas: por que isso continua acontecendo e quem é o responsável? E claro, porque nunca se aprende nenhuma lição. A polícia pode estar seguindo o protocolo, mas muitas vezes é justamente o procedimento que causa danos incalculáveis. No vídeo de hoje, vamos abordar 2 casos distintos em que vidas foram perdidas nas mãos daqueles que juraram protegê-las. Este caso aconteceu nos Estados Unidos, no ano de 2016. Conheça Anthony Timper. Anthony, também conhecido como Tony, nasceu em 5 de junho de 1984. Ele nasceu em Rockwell, Texas, e viveu lá por toda a sua vida, junto com suas irmãs Jamie May e Julie Marie. Tony era um garoto gentil, curioso e amoroso. Durante seu tempo na escola, ele se destacou como um jovem inteligente e talentoso. Ao ingressar na Rockwell High School, seu bom desempenho escolar continuou. Tony se formou no ensino médio em 2003, com honras. Nesse período acadêmico, seu pai, Joe Timper, já estava havia 4 anos à frente de seu empreendimento bem-sucedido. Joe havia fundado uma empresa chamada American National Logistics Incorporated, que se transformou em uma das melhores empresas de transporte de todo o Texas. Supõe-se que isso tenha influenciado a escolha de Tony na educação superior. Ele recebeu uma bolsa acadêmica para a Baylor University, onde fez cursos de administração. Quando saiu da faculdade, ele se tornou uma peça fundamental na empresa do pai, além de outra empresa, e acabou sendo promovido a diretor de operações de ambas as empresas, supervisionando cada detalhe e impulsionando um período de crescimento sem precedentes sob sua liderança. Ele era profundamente dedicado à família e aos negócios deles, e estava ganhando mais de $250 mil por ano. No tempo livre, Tony gostava de esportes. Ele adorava jogar golfe, andar de jet ski, esquiar na neve e ir a eventos esportivos profissionais, mas sua maior alegria era passar tempo com o filho. Tony teve seu filho em 2008 e o chamou de Colton Timper. Tony também era um cristão devoto e estava noivo de uma mulher chamada Evelina. Tony Timper tinha tudo, o verdadeiro sonho americano. No entanto, ele também teve algumas lutas internas ao longo do ano. Apesar de ser altamente produtivo e se destacar na maioria das coisas que fazia, ele também foi diagnosticado com esquizofrenia. Tony muitas vezes ficava debilitado por essa aflição e também foi diagnosticado com ansiedade e depressão. Ele foi tratado e medicado para essas condições, mas, de forma não oficial, gostava de se automedicar com drogas recreativas e álcool. Em algumas ocasiões, Tony consumia cocaína. Ele era um homem bom, mas não perfeito. Tony já havia sido pego dirigindo sob influência, mas, em 2016, ele não tinha tido mais nenhum problema sério com a lei. A mãe dele o descreveu como alguém que admirava e confiava na polícia, chegando a dizer que ele os idolatrava. Essa confiança, junto com os sucessos e o potencial futuro de Tony, torna o que aconteceu com ele na noite de 10 de agosto de 2016 especialmente difícil de suportar. Tony Timper tinha 32 anos no dia 10 de agosto, ele tinha saído para beber. Isso era algo que ele já tinha feito inúmeras vezes. Mas não era muito comum ele sair sem tomar sua medicação. Já tarde da noite, Tony começou a ter um episódio psicótico e teve um conflito com 2 seguranças próximos em frente a uma loja na Mockingbird Lane. Essa situação era perigosa
e o tornava uma ameaça para si mesmo e para as pessoas ao seu redor. Ele conseguiu se recompor o suficiente para ligar para o 190 buscando ajuda da polícia de forma responsável. Foi a melhor coisa que ele poderia ter feito naquele momento. No entanto, o conflito continuou e Tony saiu correndo de uma loja de vídeos adultos e foi direto para o meio do trânsito. Os dois seguranças o contiveram com algemas e o deitaram no chão até que os policiais de Dallas chegassem. Tony foi fisicamente contido e não representava mais uma ameaça plausível para ninguém ao seu redor. Os 3 policiais que chegaram naquele dia foram o sargento Kevin Mansell e os policiais Danny Varekeis e Dustin Dillard. E depois, outro policial logo se juntou, chamado Raymond Domingues. Quando eles chegaram, uma onda de ansiedade tomou conta de Tony. Ele estava convencido de que eles estavam ali para matá-lo. Tony continuava dizendo: "Vocês vão me matar?" Os policiais responderam a esse homem muito doente que estava tendo um surto mental com as palavras: "Calma e relaxa, amigo." Mas Tony não conseguia relaxar. Ele achava que ia morrer e que precisava lutar pela própria vida. Tony tentou se levantar. Então, um dos seguranças segurou seus pés enquanto Dustin Dillard montou em suas costas e o imobilizou com o joelho pressionado na parte de trás da caixa torácica. As orientações da polícia são exatamente para isso neste caso. No entanto, eles também são orientados a colocar a pessoa de lado, assim que ela estiver devidamente imobilizada e, se for seguro, fazer isso. Limitar o tempo em que uma pessoa sob custódia fica sendo comprimida é uma prioridade. Os policiais trocaram as algemas de Tony por algemas oficiais da polícia e então amarraram seus pés com abraçadeiras plásticas e os elevaram. Pode-se dizer que esse foi o primeiro momento em que seria possível tirar o joelho da parte superior da coluna e do peito dele. Agora pense nisso por um momento. Imagine um homem de 80 quilos colocando o joelho nas suas costas enquanto suas pernas são levantadas para trás e tente respirar. Você provavelmente teria dificuldade. O pesadelo de Tony estava se tornando realidade. Tony imediatamente gritou: "Meu Deus, eu não consigo respirar!" Ele continuou a gritar: "Me ajude!" Mas Dustin Dillard não tirou o joelho dele. E os outros policiais, eles não intervieram. Eles só continuaram dando tapinhas no ombro dele, dizendo que tudo ficaria bem. Tudo o que Tony podia fazer era tentar manter a calma e pedir para que eles parassem com a contenção. Bem rápido, Tony começou a ficar cada vez mais incoerente, com as pernas se mexendo de forma errática. A polícia nunca afrouxou, porque Tony, segundo relatos, estava, abre aspas, se contorcendo. Logo, os paramédicos chegaram ao local com a intenção de sedar e imobilizar Tony, mas eles não agiram rápido o suficiente. A polícia então começou a fazer piadas, dizendo que Tony precisava de um coquetel Green Oak. Isso era uma referência a um sedativo usado no Green Oak, que é uma clínica psiquiátrica particular em Dallas. Essa piada não envelheceu bem, nem as outras piadas deles. Os barulhos do Tony viraram murmúrios e, por fim, silêncio, enquanto os policiais começaram a perguntar se ele estava bem. Durante todo o tempo, os policiais mantiveram a contenção e o joelho pressionado nas costas dele. Os policiais então começaram a rir, dizendo: "Que porra é essa? Ele está dormindo?" Quando acharam que ele simplesmente tinha adormecido, começaram a encenar uma interação típica entre mãe e filho de manhã antes da escola. Kevin disse: "Hora de ir para a escola, acorda." E Danny riu. Então, Dustin Dillard entrou na brincadeira, fazendo uma voz que imitava Tony, e disse: "Eu não quero ir para a escola hoje, mãe." Esse vai e vem continuou e foi realmente angustiante de assistir. Finalmente, após mais de 14 minutos de compressão torácica e contenção, o paramédico aplicou um sedativo, injetando-o em seu ombro esquerdo. A polícia manteve Tony imobilizado por mais 30 segundos e então decidiu colocá-lo em uma maca médica. O corpo de Tony estava mole. O policial Dustin ficou confuso e perguntou se ele ainda respirava. Um policial comentou: "Espero que não tenhamos matado ele."
Os policiais restantes então riram. Ao colocarem Tony na ambulância, os paramédicos ficaram chocados ao perceber que ele realmente não respirava. A atitude dos policiais mudou drasticamente e Tony logo foi declarado morto. Um paramédico ficou com a mãe de Tony ao telefone durante toda a situação. O mundo dela desabou quando lhe disseram que seu amado filho Tony havia falecido. Vicky Timper ficou confusa como o filho dela morreu. Ele estava com a polícia e os paramédicos e eles estavam lá para ajudar. Em agosto de 2016, Tony Timper morreu durante uma abordagem da polícia de Dallas e um legista registrou sua morte como parada cardíaca súbita causada por cocaína, combinada com o estresse de uma contenção física excessiva, causando asfixia posicional. Inicialmente, as autoridades retrataram Tony como agressivo e citaram a presença de cocaína em seu organismo. O Departamento de Polícia de Dallas reteve de imediato os nomes dos policiais envolvidos e também se recusou a divulgar as imagens das câmeras corporais. Em 2018, Danny pediu demissão da Polícia de Dallas, mas os outros 3 policiais continuaram em serviço. Enquanto isso, a família de Tony tentou obter a divulgação das imagens. Após uma longa batalha judicial, as imagens foram finalmente divulgadas em 2019, 3 anos depois. As imagens contradisseram as alegações anteriores dos policiais e mostraram que Tony estava imobilizado enquanto pedia ajuda e que ele não estava sendo agressivo. E foi observado que o Instituto Médico Legal do Condado de Dallas classificou a morte de Tony como homicídio devido aos efeitos das substâncias ilegais e à imobilização. Eles não são reais, certo? Verifique, eles não vão te contar. Verifique, a gente tem andado pela rua e tudo mais, eles não vão te mostrar. Entendi. Entendi, com certeza. Com certeza vou dar uma volta. Isso aqui. Você tem algum documento? Tem algum nome neles ou algo assim? Este é o Tony, é a única coisa que conseguimos levantar. Me ajuda! Tony, ei, deita no chão. Não, você vai me matar. Não vou te matar, você vai me matar. Você vai me matar, me solta, por favor. Ei, Tony. Estou tentando ajudar, cara. Só relaxa. Chega mais perto pra eu soltar isso. Tentando trocar a maldição enquanto você está assim, enquanto estamos na oficina. Não! Ei! Pronto, certo. Especial Coquetel Green Oaks. Engole. Foi o que ela disse. Você é um funcionário de sorte, não é? É. Dei um jeito nos meus joelhos em algum lugar. Boing. Acabei de entender o que você quis dizer com isso. Ele desmaiou. Ele não morreu, né? Não, ele acabou de se mexer, acho. A família Timper ficou furiosa e contou com o apoio de Rockwell City. Isso deu início a um processo criminal contra os policiais. No entanto, em março de 2019, o promotor do condado de Dallas retirou as acusações e decidiu não levar o caso adiante. Todos os 3 policiais voltaram ao serviço ativo. Como a família Timper não recebeu a justiça que acreditava merecer, eles buscaram justiça na justiça civil. O processo civil alegou o uso excessivo da força e violação dos direitos constitucionais de Tony. A família estava confiante de que, com o laudo médico de Dallas e as imagens, eles teriam sucesso e receberiam algum tipo de justiça. Mas isso foi rejeitado em julho de 2020 pelo juiz distrital dos Estados Unidos, David Godby, que citou imunidade qualificada. Imunidade qualificada é uma doutrina legal que pode proteger funcionários do governo de responsabilidade sob certas condições, ou seja, se as condições forem únicas e não estiverem previstas na lei atualmente. Mesmo que os atos agora pareçam ser ilegais ou uma violação, o que é um pouco estranho. No entanto, havia algumas boas notícias por vir. A família Timper continuou lutando, e em 15 de dezembro de 2021, o Tribunal de Apelações do 5º Circuito
reverteu a decisão de imunidade qualificada. Os homens agora podem ser julgados em um tribunal civil. Antes do julgamento, 6 meses depois, em maio de 2022, Dustin Dillard e Kevin Mansell foram promovidos a sargentos, e Raymond foi promovido a cabo sênior. Dustin também ficou responsável pelo treinamento de outros policiais. Isso causou um alvoroço em Rockwell, e a população não conseguia entender como esses homens ainda estavam de uniforme. O julgamento civil foi adiado várias vezes, pois as autoridades temiam que a forte cobertura da mídia influenciasse o resultado. Foi apenas em setembro de 2023 que o processo finalmente começou. Durante esse julgamento, o júri teve a tarefa de determinar se o policial de Dallas, Justin Dillard, usou força excessiva e violou seus direitos constitucionais ao se ajoelhar em suas costas por mais de 14 minutos. Eles também precisavam decidir se os outros 3 policiais, Kevin, Raymond e Danny, falharam em seu dever de intervir quando Tony pediu ajuda mais de 35 vezes. Foi então concluído que Dustin, Raymond e Danny foram considerados responsáveis, mas que Kevin Mansell não foi. Em setembro de 2023, um júri considerou os 3 policiais responsáveis pela morte indevida de Tony Timper e concedeu $1 milhão ao seu filho, Colton Timper. Após o veredito, 2 jurados disseram se arrepender de não dar mais dinheiro à família de Timper. Este caso ocorre no Reino Unido, no ano de 1998. Conheça Christopher Alder. Cristóvão nasceu em 25 de junho de 1960 em Hull, Yorkshire. Ele era britânico negro e seus pais eram de ascendência nigeriana. Cristóvão cresceu no sistema de acolhimento com seus irmãos. Infelizmente, há poucas informações sobre sua infância, sua herança nigeriana e sua família próxima, além de seu irmão, Richard, e sua irmã, Janet. No entanto, entende-se que, aos 16 anos, ele já havia ingressado com sucesso no regimento de paraquedistas do Exército Britânico. Cristóvão serviu seu país por 6 anos, o que incluiu missões na Irlanda do Norte. Para aqueles que conhecem a história, isso foi durante o período horrível dos conflitos entre o Reino Unido e o Exército Republicano Irlandês. Durante seu período no Exército, Cristóvão teve 2 filhos. Depois de deixar o Exército, Cristóvão se estabeleceu em Andover com a mãe de seus filhos. Embora o relacionamento tenha se deteriorado rapidamente, e ele tenha voltado para Hull em 1990, em 1998, Cristóvão estava tentando melhorar de vida e fazia um curso de informática. No dia 1º de abril de 1998, às 19h, Cristóvão e um grupo de amigos saíram para o centro da cidade de Hull. O grupo planejava sair para beber. Um dos homens que saiu naquela noite se chamava Jason Paul. Apesar de serem amigos, os dois acabaram se desentendendo. Isso acabou resultando em socos sendo trocados do lado de fora do clube, à beira-mar. Jason deu um soco que deixou Cristóvão inconsciente. Também foi alegado que ele ficou desacordado por cerca de 11 minutos após bater a cabeça no chão. Funcionários do clube e amigos cuidaram dele durante o tempo que levou para os paramédicos chegarem. Quando eles chegaram, não perderam tempo e o levaram para o hospital para avaliar a gravidade dos ferimentos dele. No entanto, Cristóvão tinha medo de hospitais depois de um episódio traumático com o ombro deslocado em 1991, quando foi relatado que ele chutou um médico. Além disso, ele tinha um hematoma na parte de trás da cabeça causado pelo impacto, embora não fosse compatível com um golpe direto. Havia um inchaço no lado esquerdo do lábio superior e 2 ferimentos sem sangramento na mesma área. O canino frontal esquerdo dele foi arrancado e o dente adjacente na parte superior esquerda estava solto e empurrado para dentro. Então, é claro que ele sofreu uma lesão traumática na cabeça. Isso, combinado com o consumo de álcool, fez com que ele ficasse muito pouco colaborativo com os profissionais de saúde e se tornasse agressivo.
A equipe médica tentou fazer um raio-x da lesão na cabeça de Alder, mas ele não ficava parado, o que levou ao abandono do procedimento. Havia 2 policiais presentes na cena e no hospital. Eles eram o policial Dawson e o policial Blakely. A equipe do hospital já não lidava com a agressividade de Christopher. Apesar dos riscos de deixá-lo sem tratamento, eles chamaram a polícia para ajudar. Segundo relatos, ele recusou o tratamento e os policiais arrastaram Chris para fora e o prenderam por perturbação da ordem. Um terceiro policial, chamado Ellerington, chegou em uma van para buscar Christopher e levá-lo para a delegacia Queen's Gardens, enquanto Dawson e Blakely o seguiram em seu carro. Suspeita-se que os policiais usaram spray de gás CS para subjugar Christopher antes de colocá-lo na viatura policial. Além disso, foram encontradas manchas de sangue na van, o que é evidência de ferimentos não tratados da briga anterior ou de ferimentos adicionais causados pelos policiais. No entanto, agressões adicionais e o uso do spray nunca foram comprovados. O policial Ellerington chegou com Christopher às 3h46 da manhã. Quando Christopher foi levado para a delegacia, ele já não respondia mais e estava caído sobre o banco da van. Os 3 policiais presumiram que ele estava fingindo estar doente ou fingindo estar dormindo. Então, eles arrastaram Christopher para a sala de custódia do Queen's Garden, algemado e com as calças nos tornozelos, e o forçaram a ficar de bruços no chão. Quando entraram, os 3 policiais explicaram aos policiais presentes, PC Dunn e PC Barr, que ele estava bem e já tinha sido visto no hospital. Os policiais apenas ficaram parados olhando, discutindo de que acusariam Christopher. Enquanto isso, Christopher fazia sons guturais e borbulhantes. Os policiais acreditavam que ele estava apenas fingindo e comentaram que, quando saíram do hospital, ele estava acordado, agressivo e xingando os policiais. Mas os sons que Christopher fazia ficaram mais graves. Sangue e vômito estavam se solidificando e bloqueando suas vias aéreas. Os policiais ficaram em pé sobre ele enquanto o sangue ainda saía de sua boca. Alguns policiais até acharam toda essa situação engraçada e começaram a rir. Mesmo inconsciente, ele começou a cuspir sangue no chão. Os policiais acharam que ele tentava cuspir neles. Durante esse período, alega-se que eles faziam referências a barcos de banana e à Ku Klux Klan. E durante todo esse tempo, também houve alegações de que alguns dos policiais faziam barulhos de macaco. Se isso for verdade, revela uma resposta profundamente degradante e racista a um homem negro agonizando no chão, alimentando a suspeita de que essa negligência se deveu à raça de Chris. Mas vamos nos aprofundar mais nisso em breve. Às 3h57 da manhã, a polícia finalmente se aproximou de Christopher novamente e percebeu que ele não estava mais respirando. Christopher Alder ficou no chão por um total de 11 minutos. A polícia virou Christopher de lado antes de perceber que ele, na verdade, já estava morto. Christopher morreu sufocado com o próprio sangue e vômito. Na mesma manhã, Jason foi voluntariamente à delegacia com seu advogado. Ele foi preso pelo assassinato de Christopher Alder e mantido em um albergue para pessoas em liberdade sob fiança. No entanto, uma autópsia foi realizada logo depois, e isso revelou que o golpe na cabeça não foi a causa da morte. Isso levou à liberação de Jason da acusação de assassinato e uma nova acusação de lesão corporal grave com intenção foi feita. No dia 3 de abril de 1998, os investigadores assistiram às fitas mostrando os eventos perturbadores na delegacia de polícia Queen Gardens pela primeira vez. A família, incluindo Janet e Richard, ficou furiosa com as imagens e queria buscar justiça. Enquanto isso, 17 médicos e patologistas analisaram a morte de Christopher. A autópsia não apoiou as alegações de agressão policial, identificando lesões leves, provavelmente devido a diferenças no exame, sem marcas que sugerissem autodefesa. E o soco que causou a inconsciência foi descartado como causa imediata da morte. Nenhuma droga ou condição preexistente foi encontrada.
Então, a principal questão permaneceu: por que ele desmaiou na van? E se os eventos sob custódia contribuíram ou não para sua morte. Os fatores considerados incluíram álcool, concussão, pânico ou asfixia posicional. Durante a investigação, 3 audiências nos tribunais da coroa analisaram a morte de Christopher. Especialistas divergiam sobre o conteúdo da gravação, sendo que um deles apoiou as acusações de racismo. Outros argumentaram que o comentário sobre Banana Boats foi um erro de audição de Banana Boots, referindo-se às coberturas amarelas, usadas nos sapatos pelos peritos forenses, sugerindo que não havia intenção racista. E então, curiosamente, os especialistas observaram que os sons de macaco ocorreram tanto antes quanto depois de Christopher ser detido, e não durante. No final, concluiu-se que as conversas casuais e a atitude demonstrada enquanto Christopher estava deitado no chão foram extremamente insensíveis, mas não houve constatação de racismo direto. No ano 2000, houve um inquérito sobre a causa da morte. O inquérito visava identificar a causa da morte sem apontar culpados. O inquérito foi intenso, pois os oficiais recusaram-se a responder perguntas devido ao julgamento próximo. Embora o inquérito não atribuísse culpa, os oficiais evitavam influenciar o veredito para não serem prejudicados em possível julgamento criminal futuro. O responsável pelo inquérito, então, apresentou 4 opções de veredito: morte causada ilegalmente, morte acidental, causas naturais ou um veredito em aberto, ou seja, uma causa de morte não especificada. No dia 24 de agosto do ano 2000, o júri retornou um veredito de morte causada ilegalmente. Isso fortaleceu a busca da família por justiça. Eles presumiram que isso significava que os policiais seriam acusados e presos por permitirem que seu ente querido morresse de uma forma tão horrenda. Esse veredito levou à próxima audiência, um julgamento criminal, no ano de 2002, para os policiais responsáveis pelo cuidado de Christopher naquela noite. Os policiais eram o sargento John Dunn e os policiais Neil Blakely, Mark Ellerington, Nigel Dawson e Matthew Barr. O julgamento começou no ano de 2002, que examinou a culpa dos policiais por homicídio culposo. No entanto, apesar da decisão de morte ilegal, todos os 5 policiais foram absolvidos da acusação de homicídio culposo, e o júri os considerou inocentes. Esse não era o resultado que a família desejava. Além disso, uma terceira audiência ocorreu no ano de 2003. Essa foi uma audiência disciplinar interna, conduzida pelo vice-chefe de polícia de Humberside, Steve Love. Mas nesse caso, a punição máxima era uma advertência, repreensões ou perda de salário, não a perda do emprego. Os policiais foram considerados inocentes dessas acusações. Em dezembro de 2004, dos 5 policiais receberam aposentadoria antecipada por motivos médicos relacionados ao estresse. Eles receberam um pagamento único de compensação entre 44 mil e 66 mil libras, além de suas pensões. Esse resultado estava longe do que a família Alder esperava. Embora, em 2006, a Comissão Independente de Reclamações contra a Polícia tenha realizado uma investigação adicional devido à pressão da família. Esse relatório identificou falhas graves de vários policiais envolvidos, em especial o policial Barr, o policial Blakely, o policial Dawson e o sargento Dunn. Todos foram considerados culpados por grave negligência. Mas apesar dessas conclusões, novamente, nenhum policial foi responsabilizado criminalmente e nenhum processo foi movido. E então, para piorar ainda mais a situação, uma reviravolta chocante aconteceu, 11 anos depois que a família de Chris acreditava que o havia sepultado. Em novembro de 2011, o corpo de Christopher foi encontrado no necrotério do Hull Royal Infirmary. Então, quem a família enterrou? No dia 21 de fevereiro de 2012, o túmulo de Christopher foi exumado em uma operação noturna, revelando que eles haviam enterrado, na verdade,
uma mulher de 77 anos chamada Grace Camara. Grace Camara era de ascendência africana e, por causa disso, isso gerou uma nova acusação de racismo dentro de outras organizações públicas. Uma investigação foi realizada, mas ninguém foi considerado criminalmente responsável. No final das contas, ninguém foi responsabilizado pela morte de Christopher Adler, nem pela forma como ele foi sepultado.